Bastidores do Poder, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao vivo. Ministro, boa tarde para o senhor, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde conosco, Lana Canepa aqui no estúdio, Cláudio Humberto em Brasília. Cláudio, quer começar Olá, por aí? ministro. Ministro, muito bem-vindo ao nosso programa. Tá bem? Saúde tá boa? Eu soube que testou Tudo bem, positivo Cláudio? recentemente. Estou bem, estou em casa, né? Ah, que maravilha. Estou em casa aqui me recuperando do Covid. Ministro, ontem o senhor, de estar, enfim, recolhido em casa em razão do Covid, o senhor participou de uma reunião importante, né? Uma reunião virtual com o assessor da Casa Branca para Meio Ambiente, o John Kerry, e também com o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, o embaixador Ernesto Araújo, e também o embaixador do Brasil, dos Estados Unidos aqui em Brasília, o Todd Chapman. Essa conversa foi muito boa, né? Porque o John Kerry acaba de publicar uma mensagem muito simpática nas redes sociais. Como é que foi? Do que se tratou essa reunião realizada ontem? Cláudio, boa tarde. Não, realmente foi uma ótima reunião, uma reunião longa, durou cerca de 40 minutos e começou com o nosso secretário John Kerry manifestando de maneira indubitável, direta, assim, bastante clara, o desejo dele, secretário Kerry, e da administração do presidente Biden, em trabalhar em parceria de maneira construtiva com o Brasil, tirando de lado, enfim, deixando claro que não há nenhuma aresta, não há nenhuma questão que possa colocar em risco essa nossa potencial parceria, horizonte frutífero e positivo. E daí por diante, a reunião se desenrolou muito bem, porque a visão do secretário Kerry é muito pragmática, muito objetiva, ele entende quais são os desafios, não só nossos brasileiros, mas do mundo inteiro, né, do próprio Estados Unidos, enfim, também, para lidar com essa questão de mudança climática, tá? E esse trabalho do secretário Kerry, ele, claro, traz o Brasil. O Brasil é um dos principais atores desse processo mundialmente. Então, o secretário Kerry tem exata noção disso. Ministro, em relação aos pontos convergentes nesta conversa que os senhores tiveram, quais foram e que ponto os senhores entenderam que Brasil e Estados Unidos podem trabalhar juntos na questão do meio ambiente a partir de agora? Bom, primeiro, em termos de convergência, a frustração tanto do secretário Kerry quanto a nossa com relação ao Acordo de Paris, que COP após COP não logrou, né, encontrar mecanismo para implementar o mercado de carbono, mecanismo esse que é previsto nos artigos 6, 6.2, 6.4. Então, tanto o secretário Kerry quanto nós convergimos no sentido de que é preciso que agora em Glasgow, na Inglaterra, no final desse ano, haja resultado concreto disso, haja efetiva elaboração do mecanismo que permita, finalmente, este mercado de crédito de carbono fluindo. Aliás, essa é a lógica, né? Essa é a lógica que permeou, Cristiano, permeou a criação da assinatura, né, a celebração do Acordo de Paris, a qual o próprio Kerry participou. Ele foi o representante, à época, que participou da elaboração do Acordo de Paris. E ele sabe que a lógica do Acordo de Paris era os países ricos, que não conseguem reduzir completamente as suas emissões, deverão comprar e compensar as suas emissões não reduzidas através dos países, da compra dos países em desenvolvimento, no nosso caso, o Brasil. Então, nós temos créditos de carbono de origem florestal, por exemplo, os da Amazônia, que já poderiam estar sendo negociados há muito tempo, trazendo recursos vultosos para o país poder aplicar na melhoria da qualidade de vida das pessoas na Amazônia e, consequentemente, na preservação da floresta, mas nos vemos frustrados diante dessa expectativa de poder vender o crédito carbono, diante de um mercado que não existe. E não existe, quer seja porque não há regulamentação desse artigo 6º do Acordo de Paris, e também porque há uma certa postura protecionista de países desenvolvidos, que ao invés de comprarem créditos de carbono do Brasil, preferem negociar entre si créditos de carbono em valor
às vezes 8, 9, 10 vezes mais elevado do que o valor que o Brasil poderia estar vendendo para eles. Ministro, Lana Canepa falando daqui. E aí, quais são os próximos passos, né? Já tem outras agendas previstas? Como é que vai avançar essa negociação? Ficou combinado, Lana, boa tarde, ficou combinado que nós vamos ter reuniões semanais já a partir da próxima semana. As respectivas equipes, o secretário Kerry indicou um representante dele, o ministro Ernesto Araújo também, eu também indiquei os meus, e as equipes, portanto, vão se falando a partir de agora semanalmente. E ficou muito bem colocado pelo secretário Kerry de que sempre que for necessário que ele, enquanto enviado especial do presidente Biden para o tema do clima, quanto eu, na qualidade de ministro do Meio Ambiente do Brasil, sempre que for necessário, nós dois participarmos pessoalmente dessa reunião junto com as equipes, nós participaremos, de tal sorte que essas negociações caminhem de maneira concreta, né, em questões tangíveis, desde o início. Ministro, uma das coisas mais... bom, eu tive a informação que durante a reunião o John Kerry deixou claro, não sei se em tom de recado, etc., que o presidente americano Joe Biden aguarda a presença física, né, do presidente Jair Bolsonaro na cúpula da Terra, na Conferência da Terra, no dia 22 de abril, em Washington. Como é que foi isso? Como é que isso aconteceu mesmo? E como é que se deu como é que ele colocou essa questão? Olha, como eu disse, o secretário Kerry foi extremamente gentil, objetivo, direto e bastante transparente. Ele disse, olha, com relação ao Earth Summit, né, esse encontro que você se refere, em abril, eu espero a presença de vocês. Ele estava se referindo a mim e ao Ernesto, e também deu o recado, fez o comentário de que o presidente Bolsonaro também será convidado. Claro que o convite de presidente é feito por outro presidente, então aí é uma questão do presidente Biden formalizar ao presidente Jair Bolsonaro esse convite, mas para o nosso nível, o nível seguinte, o secretário Kerry já fez o convite a mim e ao ministro Ernesto Araújo. Ministro, esse encontro que os senhores tiveram com o John Kerry, claro, era muito aguardado, tendo em vista todo o debate que a gente observou durante a campanha eleitoral americana e até mesmo as manifestações do Joe Biden em debate com o Donald Trump, né, ali na questão de pressionar o Brasil a agir sobre desmatamento, queimadas na Amazônia, enfim. E havia toda essa expectativa para esse primeiro diálogo. No entendimento dos senhores, foi uma boa conversa, assunto superado, vamos pensar para frente, deixa todas essas discussões para trás e agora vamos caminhar juntos dentro de um trabalho conjunto e alinhado daqui para frente? Olha, na minha avaliação, só corroborou aquilo que eu já tinha dito desde lá de trás, que seria, como de fato está se mostrando, uma relação muito pragmática, objetiva, construtiva, né? Isso é da essência dos americanos em geral, em todos os temas com os quais eles tratam, ter essa postura bastante tangível, concreta, objetiva, e não foi diferente a nossa conversa com o secretário Kerry. Nós entendemos que esse é um assunto que precisa ser construído, como disse bem o secretário, ao longo das semanas, isso é uma questão para ser tratada todas as semanas, de tal sorte que a gente possa chegar não só no Earth Summit, em abril, lá em Washington, mas também na COP, no final do ano, lá em Glasgow, na Inglaterra. Chegar com questões tangíveis, concretas, né, para colocar sobre a mesa e poder avançar efetivamente sobre o tema. Então, nesse sentido, de que é um processo permanente de discussões, debates, apresentação de ideias, ponderações, né, argumentos de parte a parte, eu entendo que foi excelente e entendo que vai caminhar, pela forma como foi descrita na reunião, isso vai caminhar da melhor maneira possível no sentido de ter um processo adequado para a apresentação de ideias, de preocupações, de dificuldades, de visões diferentes, visões coincidentes também, enfim. Mas o importante é que ambos, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil,
estão igualmente engajados na solução desses temas de questão climática, de combate ao desmatamento ilegal e de melhoria da questão das negociações da COP. E para isso é preciso, como disse bem o secretário, ter um processo bem estruturado, contínuo, permanente, transparente, direto. Então, acho que isso foi muito bom. Ministro, a conversa foi toda em inglês, né? Não teve tradutores, não teve tradutores. Não. Tem um bastidor que eu apurei que é a história de que o John Kerry tem ali o Brasil como uma espécie de referência afetiva, digamos assim, porque ele conheceu a mulher dele, que é uma moçambicana, né, Tereza. Ele conheceu a mulher dele no Rio de Janeiro, na Rio 92, aquela primeira conferência, a primeira cúpula de meio ambiente realizada no planeta. Foi isso mesmo, né? É verdade. Ele fez questão de comentar o início. Aliás, a conversa toda é sempre muito cordial, mas o início, os primeiros alguns minutos, foi, claro, desses temas mais gerais. E o secretário Kerry fez uma gentileza muito grande ao dizer, olha, eu tenho uma relação muito próxima com o Brasil, porque foi na Eco 92, no Rio de Janeiro, onde eu conheci a minha esposa, que por acaso é de Moçambique, fala bem português, acho que chama Tereza, e ela é referência para ele, vice-versa, um casal, né? Eles têm, como eu disse, essa relação com o Brasil. Né? Então, isso foi um fator muito simpático, citado pelo secretário Kerry. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, muito obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes, ministro, e pronta recuperação aí da Covid, hein? Obrigado a vocês e aos ouvintes também. Uma boa tarde.